Olá a todos, me chamo Pedro Godin Berran, aluno de doutorado, programa de pós-graduação em sensoramento remoto da URGS, fiscal ambiental no município de Alvorada. O trabalho que eu vou apresentar aqui, titulado Resíduos Sólidos, Inundações e Arroios Urbanos, que é um roteiro metodológico para a execução de políticas públicas municipais de adaptação climática, foi apresentado na Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina, na Jornada de Jovens Investigadores. Ela ocorre todos os anos, há mais de 30 anos, já está na 32ª edição, e cada ano uma universidade em um país diferente. Então, ano que vem vai ser na URGS. Então, se você é aluno da URGS, de graduação ou pós-graduação, saiba que você pode participar, se tiver pesquisa em andamento, para apresentar e poder, então, ter esse diálogo com as outras pesquisas que estão ocorrendo aí no âmbito da América Latina. A orientação desse trabalho, que vai ser minha tese de doutorado, do professor Marcos Welausen, também do censuramento remoto da URGS, coautoria do professor Gino Gelli, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, David Cafrune, da Prefeitura de Cachoeirinha, também do Pedro Luiz da Silva, que é fiscal ambiental também no município de Alvorada. Contextualizando aqui Alvorada, a gente tem as três principais subbacias hidrográficas, que foram o alvo da pesquisa. O objetivo, então, aqui é identificar as áreas de maior vulnerabilidade a riscos de inundação e relacioná-las aos pontos de descarte irregulares em Alvorada. São três etapas metodológicas. A primeira delas, então, foi a caracterização e identificação de resíduos sólidos em vias públicas, através do Google Earth. Então, através dessa ferramenta bastante simples, foi muito eficiente, foi feito, então, gerou-se o identificador gerou-se indicadores de acompanhamento tanto no ano de 2010 como no ano de 2020 para ver o aumento do percentual de resíduos sólidos nas vias públicas, chegando-se então ao aumento de 84% no total de resíduos sólidos nas vias públicas do município de Alvorada. Então, esse trabalho aqui, esse indicador, é então um inicial para a gente entender a realidade do município na questão dos resíduos sólidos. Outra questão, então, as inundações urbanas, com foco na de 2024, um comparativo com outra, de 2015. Para fazer, então, o mapeamento da mancha urbana, utilizou-se uma imagem de satélite tipo Planet, de 2024, assim como uma outra RapidRay de 2015. Mas aqui vamos focar na de Planet para a gente entender como é que foi a metodologia. Então, com base na imagem, a gente utilizou, então, aplicou os índices, e um índice bastante comum, que é o NDWI, que através desse índice da imagem, a gente consegue identificar apenas as áreas que são efetivamente com água, estão com inundações, áreas úmidas. Através, então, desse índice e também com o acompanhamento de campo no período das inundações, trabalha com marcadores de GPS, foi feito então o refinamento da mancha de inundação para ter essa poligonal aqui para o ano de 2024. O mesmo procedimento foi feito para 2015, claro, né, com dados de 2015, a parte de campo foi feito com dados que já tinham sido realizados pela Defesa Civil. Então foi possível fazer essa metodologia nos 2 anos de análise e fazer esse acompanhamento a expansão da mancha de inundação aí no município de Alvorada. Chegou então a esse mapa inicial aqui, um mapa que foi publicado no jornal local, foi apresentado para as autoridades públicas, né, e também para a população, para se iniciar essa discussão aí da questão da necessidade de se prever medidas de mitigação e adaptação climática no âmbito de Alvorada e poder entender como é que está ocorrendo esse processo aí, das inundações no município. Após, então, foi feita a extração só da mancha urbanizada do município de Alvorada. Aqui é um exemplo de como é que foi feita a extração da mancha urbanizada. A gente tem aqui uma técnica de segmentação e classificação de imagens de satélite, que é a GeoBia. Através dessa imagem, tu agrupa
nos pixels da imagem, com características texturais, espaciais, radiométricas comuns, e tu cria então esses polígonos, né, que chamamos de objetos geográficos, né, para fazer então nesse agrupamento e fazer a classificação. Então, com base em colhendo algumas amostras, é possível então fazer a classificação do que a gente quer, né? No caso aqui, a gente tem em cinza urbanização, em verde forte vegetação de floresta, verde fraco gramíneas, laranja erosão, roxo banhados, amarelo agricultura, enfim, por aí vai. Então a gente cria classes, tá? Para gerar então esse mapa. Nessa pesquisa a gente utilizou somente a classe cinza, que é a urbanização, e a gente fez a sobreposição com aqui o mapa de setores censitários. Nesse mapa aqui a gente tem somente a população, tá? A distribuição da população por setores de Alvorada. Esse mapa aqui, na cartografia, se chama mapa coroplético. A gente quer o coroplético onde ele não distingue vazios urbanos de áreas que são urbanizadas. Diferente do mapa dassimétrico, que ele já faz essa distinção. Então, através da sobreposição da urbanização com os setores censitários, a gente consegue subtrair o que não nos interessa, que é as áreas de vazios urbanos, e mapear justamente as áreas onde tem população no mapa. Qual é o objetivo disso? É justamente cruzar com aqueles dados gerados anteriormente, da mancha de inundação. Então a gente percebe aqui a poligonal em azul transparente 2024, a linha tracejada preta 2015. Através dessa sobreposição de dados espaciais a gente consegue chegar a esse mapa aqui, para gerar então não só o acompanhamento da mancha de inundação por si só, mas como a população diretamente afetada, fazer esse comparativo. Em 2015, tivemos 2.178 pessoas dentro da mancha de inundação, enquanto no ano de 2024 nós obtivemos 9.240, conforme esses dados aqui. Então, a terceira etapa metodológica, o diagnóstico ambiental dos resíduos em arroios urbanos. Para fazer isso, então, foi feito o mapeamento por drone das 3 principais subbacias hidrográficas do município, somente no leito principal, que é o leito de primeira ordem, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma amostra de uma imagem de drone, tá? Todas essas imagens aqui, elas foram agrupadas, formando uma tripa de imagens, né, de toda a extensão do arroio, que é o chamado ortofotomosaico. Através da interpretação visual dessa sequência de imagens costuradas, é possível então fazer a identificação aonde tem resíduo sólido urbano e colocar o marcador geográfico ali, né? Então, colocando um distanciamento de pelo menos 5 metros de distância entre um marcador e o outro, para não ficar tão poluído também o mapa, foi gerado-se o mapa então de caracterização de resíduos sólidos nos arroios urbanos. Aqui é o exemplo de como é que é feito, tá? Então, em cima a gente tem ali uma sequência de amostras de marcadores geográficos com resíduos sólidos urbanos representados nos pontos laranja. E embaixo já é, então, o que se chama da aplicação da metodologia do mapa de Kernel. O mapa de Kernel é um mapa de concentrações de calor. Ele representa os fenômenos pontuais em análise, no caso, resíduos sólidos, e aonde tem maior concentração, ele vai ficar mais quente, gerando, então, né, um mapa de calor. E esse é o resultado aqui, então, deste mapa de calor, né? A gente tem, então, marcado ali no número 1, 2 e 3, na sequência é o Arroio Feijó, com 143 focos mapeados, o Arroio São João, com 19,
e o arroio Águas Belas com 54 focos de resíduos sólidos, tanto em suspensão nas águas como na área de preservação permanente do arroio. Então, esse dado, esse mapa aí das concentrações dos focos foram sobrepostos à mancha de inundação, como a gente percebe aqui. Na linha tracejada amarela, que é de 2015, e polígono azul 2024. A gente percebe que esse mapeamento ele coincide do ponto de vista da relação espacial entre as áreas mais impactadas do ponto de vista dos resíduos sólidos urbanos em arroios coincidem justamente com as áreas onde foi identificado um aumento da mancha de inundação nessa última década em análise, o que mostra que as populações que vivem nas margens dos arroios urbanos de Alvorada, elas estão criticamente vulneráveis do ponto de vista das inundações, assim como da questão de resíduos sólidos, da questão de exposições a diversos vetores de doenças. Então, são áreas extremamente críticas do ponto de vista da ocupação e uso do solo. Então, é justamente nesses locais que devem ser vistos maiores medidas de remediação de problemas ambientais mesmos no município, né? Porque justamente essas são as populações mais expostas. Para isso, então, está se prevendo aqui que entra então a relação do trabalho do sensoramento remoto com a questão da engenharia de soluções de remediação do ambiente natural, dos arroios urbanos, que entra então o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Através do professor Gino Gering, do desenvolvimento de sistemas de ecobarreiras em arroios urbanos. Então, do ponto de vista assim, ideal do plano de adaptação climática para o município, seria a instalação de 3 ecobarreiras, uma em cada um desses 3 arroios que a gente percebe aí. Tá? Claro, né, para iniciar esse processo, escolheu-se o arroio prioritário, que é o arroio Feijó. Que no caso aqui a gente representa então a ponte do arroio Feijó, que é o mais severamente impactado por resíduos sólidos urbanos, mostrando um croquis esquemático das correntes onde vão manter então armadilhas em suspensão para iniciar a caracterização dos arroios dos resíduos sólidos que chegam nos arroios urbanos. Então esse aqui é o protótipo desenvolvido aí pelo professor Gino, que é para fazer então a retenção dos resíduos que estão em suspensão nas águas superficiais dos arroios e a partir do aprisionamento dos resíduos nas grades, aqui, a gente consegue então começar a colher amostras e entender qual é o tipo, qual é a quantidade e a frequência de resíduos sólidos em suspensão que está passando ali pelo arroio em análise. Por que isso? Para fazer então justamente colher amostras e desenvolver projetos específicos de ecobarreiras para os arroios do município de Alvorada, assim como expandir, na medida do possível, esse projeto para outras cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Como a gente percebe aqui no exemplo, né, a gente tem aqui exemplos já desenvolvidos, como a ecobarreira do arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Temos a ecobarreira do arroio Passinhos, em Cachoeirinha. Foi inaugurada recentemente uma outra no arroio Gravataí. Cada arroio, então, cada município com as suas caracterizações, com as suas condições específicas. Por isso, de entender os arroios, por isso, de fazer a análise do resíduo, não só do ponto de vista espacial dos mapas, como também do ponto de vista da coleta em bloco desses materiais. Por isso que é importante a interdisciplinaridade entre as diversas áreas da ciência. E é justamente o que prevê esse evento aí da AUGM, né, que vai acontecer ano que vem na URGS. Então, como conclusão, né, a gente se destacou a questões de diagnóstico dos arroios urbanos,
quantidade de resíduos sólidos, focos, que tem nos 3 principais arroios urbanos de Alvorada. Se fez um mapa, o mapa das manchas de inundações do arroio do município de Alvorada, fez essa sobreposição e trouxe então uma possível proposta aí de desenvolvimento de sistemas de ecobarreiras. Só que as ecobarreiras trabalham no ramo da remediação. É necessário ir muito além, em políticas que não sejam só de governo, que sejam de Estado também, que seja o cumprimento dos planos de saneamento básico ou dos planos de resíduos sólidos urbanos, com medidas estruturais, né? Duas bastante clássicas que já implementadas em diversos municípios do Brasil são as estações de ecopontos, ou pontos de entrega voluntária, onde a população leva o seu resíduo de maior volume e a prefeitura dá a destinação, e o incentivo à reciclagem tanto domiciliar, em casa, só que para o morador poder ter o incentivo, a motivação de fazer a reciclagem, a triagem no seu domicílio, é necessário que o poder público faça também a sua parte, com incentivo às cooperativas, para que se desenvolva uma coleta seletiva eficiente no município, assim como o incentivo à existência dos prestadores de serviços ambientais que naturalmente ocorrem na cidade, que são os catadores. Então, é fundamental, como é o caso de Alvorada. Alvorada tem muito catador. Então, já existe um setor informal operando e que deve ser fomentado. E, de forma paralela, ter também o trabalho das cooperativas, para a gente conseguir ir além da, é, dos indicadores, conseguir ter melhores níveis de reciclagem no município, enfim, e poder diminuir o máximo que puder essa quantidade de resíduos em vias públicas e, consequentemente, nos arroios urbanos. Muito obrigado a todos, né? Espero que aproveitem o material.